A graça e paz, irmãos, nós estamos aqui com mais um vídeo no canal Evangelho Autêntico. Eu sou o pastor Denis Fernandes. Quero compartilhar algumas verdades bíblicas com os irmãos. Esse canal ele visa a trazer a verdadeira interpretação das Escrituras Sagradas. Não é um canal que visa like, eu não vou ficar pedindo para você se inscrever ou não. Isso aí é uma questão de cada um, tá bom? Então assim, eu não tenho esse objetivo de adquirir dinheiro do YouTube, não. Eu sou um estudioso da Palavra de Deus, já lecionei teologia por algumas escolas, tanto no estado de São Paulo, quanto aqui no estado do Paraná. E um pouco de conhecimento que eu consegui adquirir, através dos anos de estudo, do aprofundamento das pesquisas, fazendo boas exegeses, usando os recursos da hermenêutica. Eu queria trazer as interpretações corretas. Nós estamos vivendo num mundo hoje de falsas interpretações das Escrituras Sagradas. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades para que venhamos a ser edificados e quem sabe aí o Brasil ter uma igreja saudável futuramente, com mais pessoas, com mais intérpretes, com mais exegetas, se levantando para ministrar a palavra de Deus dentro do seu contexto verdadeiro, tá? Eu quero ler um texto, livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo de número 3, a partir do verso 1, diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Amados irmãos, hoje nós estamos passando aí uma crise dentro do nosso Brasil, principalmente aí dentro das questões relacionada aí ao coronavírus, onde de uma certa forma generalizou-se, dentro da nossa nação, e alguns líderes evangélicos, eles têm trazido à mídia o falso evangelho no momento, onde a nação está totalmente perplexa. Eu vejo pessoas, eu vejo líderes, eu vejo autoridades eclesiásticas levantando-se na nossa nação com meios textos fora de contexto, apregoando que todas as pessoas devem se reunir em um jejum, todas as pessoas devem clamar ao Senhor, e não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa os seus dogmas, não importa no que crê, não importa o seu Deus. E isso por parte de pastores, principalmente da linha apostólica. Só que eu queria enfatizar uma coisa, que os textos que eles estão usando, alguns desses textos, um deles é esse que eu li, está fora de contexto. Porque quando Jonas prega em Nínive, ele prega o arrependimento. A palavra de Deus diz que o povo de Nínive creu
e se arrependeu, eles mudaram de vida. Eles mudaram um estilo de vida. Nínive era a capital da Síria. Os ninivitas eram politeístas, tinham seus vários deuses. Existiam práticas em Nínive que eram abominações ao Senhor, como sacrifícios de criança, homicídios, julgamentos pavorosos, perseguições contra os profetas. Alguns historiadores dizem que eles vazavam os olhos daqueles que pregavam contra os seus deuses, cortava as suas línguas, arrancava de dentro do útero da mulher grávida o seu feto. Então era uma cidade que estava pervertida, uma cidade pagã, um povo pagão, um povo que estava perdido nas suas idolatrias, nas suas práticas. E inicia-se o livro de Jonas, Deus dizendo: Jonas, filho de Amitai, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O seu erro, o seu pecado, as suas abominações subiu até mim. E Jonas, depois de ter tentado fugir, todos nós conhecemos a história, ele obedece à voz do Senhor, ele prega que iria vir uma destruição para aquela cidade, e aquele povo creu. Aquele povo creu no sentido de mudança de mente. A palavra arrependimento é metanoia. A palavra arrependimento significa mudar a forma de entendimento. Ela é uma palavra grega, que está escrito no contexto do Novo Testamento, na língua grega chamada koiné. Então, quando nós falamos de arrependimento, nós não falamos de ecumenismo. Quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de mudança de mente, nós falamos de mudança de atitudes, nós falamos de mudança de comportamento. O fruto do arrependimento não é levantar a mão em um apelo. O fruto de arrependimento é o que você produz após você ouvir a mensagem salvífica. E se houve arrependimento, suas obras é contrária àquelas que eram. Então nós precisamos entender algumas coisas aqui, porque nesse momento de coronavírus, nesse momento dessa pandemia toda, os líderes da nação brasileira, eles não estão pregando arrependimento na nação. Eles estão pregando ecumenismo. Por quê? Porque eles estão dando a mão a Pai de Santo, eles estão dando a mãos a todas as religiões, eles abriram para todas as crenças. Então, depois que passar essa pandemia, não pregue mais contra eles. Porque vocês pregam contra o catolicismo, contra a idolatria do catolicismo, vocês pregam contra os Exus, os guias dos pais de santos, vocês pregam contra os espíritos dos kardecistas, e agora no momento de dificuldade de pandemia, vocês dão as mãos a eles. Vocês ecumenizam e pedem para que a nação inteira entre em um jejum e esquece de pregar que sem arrependimento não adianta jejum. Sem arrependimento simplesmente é abstinência de alimento. Sem arrependimento simplesmente é abstinência de alimento para o corpinho ficar em forma, meu querido. Então esses profetas da nação brasileira que estão pregando essas mensagens pela metade, se toma cuidado, meu irmão. Você que é cristão. Porque nesse momento todo nós vemos líderes perdidos nas interpretações do seu texto, dos textos bíblicos a qual eles escolhem para pregar. Eles usam textos do Antigo Testamento fora do seu contexto para trazer uma superficial mensagem. O problema do Brasil não é coronavírus, o problema do Brasil é corrupção. Quantas pessoas morrem de fome no Brasil? Mais de 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Eu não sei se vocês acompanham a estatística, mas a cada 3 minutos uma mulher é estrupada no Brasil. Por hora morre dezenas de pessoas. O crack, a cocaína, é uma deficiência que nós temos no nosso país. O tráfico de droga, a corrupção religiosa.
a corrupção política, e agora vem um vírus, e os líderes da nação brasileira ajuntam-se as mãos com todos os líderes de outras religiões que eles passam um ano inteiro pregando contra eles, dizendo que devemos clamar a Deus. A pergunta é, clamar para qual Deus? Clamar para quem? Porque se é para fazer um jejum generalizado de todas as religiões, cada religião vai clamar o teu Deus. Então eu vou ter que chegar num conceito de que todos os caminhos levam a Deus e a salvação. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, devia de ser pregado o verdadeiro evangelho do arrependimento dos pecados. Aquele que confessa os seus pecados, aquele que crê no seu coração e com sua boca confessa o Senhor, será salvo. Não é clamando dentro de um contexto ecumênico que as coisas do Brasil vai se resolver. O Brasil precisa de um verdadeiro evangelho de arrependimento genuíno, daqueles que se prostituem, não se prostituam mais, dos que roubam, não roubem mais, daqueles que passam os outros para trás, não passem mais. Precisa de um arrependimento nos púlpitos, que nós estamos cheios de pastores mentirosos que enganam o povo para adquirir dinheiro desse povo, falsas campanhas, falsas profecias, doutrinas de demônios, escândalos em cima de escândalo. Vocês precisam tomar vergonha na cara, vocês precisam se converter. O verdadeiro evangelho chama vocês ao arrependimento e não ficar fazendo palhaçada, trazendo ecumenismo, dizendo que todas as crenças devem clamar e todo mundo deve pedir ao seu Deus. Textos fora de contexto, profecias de 1980, dizendo que é para o coronavírus dos dias de hoje, fazendo espetáculos. Nós precisamos prestar atenção, meu querido. Presta atenção que Nínive só saiu da situação pervertida que estava porque eles creram na mensagem, eles se arrependeram e a manifestação do seu arrependimento foi colocar pano de saco nos seus corpos, jogar cinza nas suas cabeças como forma de indignação, como forma de eu entendi a mensagem e sei que preciso de mudança. Essa é a questão que nós precisamos entender, querido. A força do clamor, ela não existe se antes não tiver um arrependimento genuíno. Isaías capítulo 59 diz que Deus não ouve as orações dos pecadores, dos perversos, dos idólatras. E como que vocês pedem para a nação clamar? E vocês não pregam arrependimento genuíno na nação? Vocês não pregam para que eles mudem de vida? Vocês não pregam para que eles confessem o Senhor como Salvador de suas vidas? Vocês estão por fora, vocês são uma vergonha para o cristianismo. Vocês precisam rever os seus conceitos teológicos, se é que tem, e falar a verdade para essa nação. Agora é momento de pregar o verdadeiro evangelho, de esclarecer as verdades do inferno e de trazer a única solução salvífica, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso nós não estamos fazendo. Eu estou colocando nós para não se tornar muito pesado esse vídeo. Apesar de que também não tem objetivo nenhum com esse vídeo, a não ser alertar os que já são limpos. Porque infelizmente aqueles que estão sujos, a tendência é se sujar mais. Mas você que é inteligente, abre a sua mente, querido. Nada vai acontecer sem arrependimento. Nada vai acontecer sem confissão de pecado. Nada vai acontecer sem um verdadeiro quebrantamento. Um vírus não leva ninguém na presença de Deus. O que leva as pessoas na presença de Deus é a reconciliação com Jesus Cristo. Há só um intercessor entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. É esse evangelho que precisa ser pregado. Eu não vou dar a mão. Eu não sou ecumênico. Eu não vou fazer alianças com todas as religiões para que cada uma delas clame ao seu Deus pagão, para que solucione um problema. Não, não vou. Isso não é evangelho. Isso é ecumenismo. Isso é pragmatismo. Isso é formas do jeito que dá certo fazemos. Isso é pragmatismo. Eu não vivo um pragmatismo. Eu vivo a verdadeira palavra. Eu aconselho a minha igreja, a qual eu lidero. Minha não, do Senhor Jesus, a qual eu faço parte, a viver o verdadeiro evangelho. Abra os olhos do seu entendimento, meu amigo.
minha irmã, meu querido, e reveja esses conceitos. João Batista, no capítulo 3 do Evangelho escrito por Mateus, ele diz: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. João Batista, ele sai do cenário e entra Jesus no capítulo 4, verso 17, com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Depois de Jesus assunto aos céus, vindo aos discípulos, ele dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê, aquele que se doa, aquele que se entrega, aquele que se arrepende, aquele que muda de vida, aquele a qual a metanoia na sua mente mudou o seu caminho, aquele que entendeu, será salvo. Nós não precisamos solucionar uma questão de vírus simplesmente. Nós precisamos solucionar a eternidade. Até porque se a tua eternidade não está resolvida, nada na sua vida se resolveu. Que o bom Deus vos abençoe e vos guarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós e sobre a sua família. E que a verdadeira interpretação das Escrituras seja autêntica aos teus olhos e ao teu entendimento, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até mais. Deus abençoe.